o chapter da UFRJ pelo convite de estar aqui hoje, abrindo, né, essa rodada de webinar, que vão acontecer aí nas próximas semanas, né, promovidos pelo chapter da UFRJ. Estou vendo aí que nós temos bastante pessoas na nossa sala virtual, e aí esse primeiro webinar vai ficar aí sobre minha responsabilidade, né, grande responsabilidade de iniciar aí o assunto, falar um pouquinho de Química Verde para vocês. Já vi várias carinhas conhecidas aqui, né, então o que torna mais agradável e, ao mesmo tempo, aumenta um pouco a responsabilidade de estar levando um pouquinho da minha visão, né, sobre a Química Verde para vocês. Bem, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só preciso que vocês me confirmem antes de eu iniciar, se vocês estão visualizando certinho. Sim, dá para ver sim. Obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 12 princípios, né, da Química Verde. É claro, muitos de vocês já conhecem bem, mas falar um pouquinho além, né, desses 12 princípios, né, como é que a gente pode estar agregando determinados conhecimentos, determinadas ferramentas a esses 12 princípios e como que a gente pode utilizar eles, né, na busca de um mundo mais sustentável, né, de uma química mais sustentável. Bem, o termo Química Verde, né, já vem sendo falado antes dos anos 90, né, porém a gente viu aí, né, uma maior visibilidade disso nos anos 90, principalmente quando a gente teve, né, a primeira publicação em 98, né, desse livro, né, do Paul Anastas e do John Warner, onde eles definem que Química Verde, né, na verdade, né, é o design, né, de produtos químicos e processos visando reduzir ou eliminar qualquer resíduo ou substância perigosa. Bem, e com isso, né, eles lançaram lá, em 98, eles criaram, né, 12 princípios, né, os 12 princípios da Química Verde, que muitos de vocês já estão acostumados a estudar, a trabalhar, a aplicar no dia a dia de vocês. Mas eu vou passar rapidinho por cada um desses princípios, porque eu sei que tem alguns alunos, fui informada que tem alguns alunos de nível médio, né, e técnico aqui na nossa sala virtual hoje, então a gente vai clarear um pouquinho aí para quem já conhece, relembrar um pouquinho, né, desses 12 princípios aí. Então, o primeiro deles seria, então, a prevenção, né, de resíduos, né, ou seja, é muito mais fácil eu evitar a formação de resíduo durante um processo químico, né, do que eu vir depois a tratar esse resíduo, né, então, eu tenho que pensar que resíduo, né, é algo que pode ser gerado em qualquer etapa, né, daquele processo químico, então, tem que pensar em cada etapa, né, e o quanto de resíduo, né, eu estou gerando em cada etapa. É claro, uma vez que esse resíduo ele pode ser reutilizado, né, ele deixa de se tornar um resíduo para se tornar uma matéria-prima, mais à frente é um insumo, né, mais à frente eu vou falar um pouquinho disso. E, obviamente, se eu tiver como eliminar, né, aquele resíduo, ele deixa de ser um resíduo. Então, essa questão é bem importante, a gente entender o que de fato é um resíduo, né, o que não é um resíduo no nosso processo químico. Tem economia atômica, né, claro, é super importante, né, eu conseguir incorporar, né, assim, eu ter uma incorporação máxima, né, de átomos no meu produto final, ou seja, quanto maior quantidade e massa dos meus reagentes forem transformados no meu produto, obviamente, eu vou ter até uma geração de coprodutos e óbvio, se não tiverem um destino, eu vou chamá-los de resíduo maior, né, então, para evitar, né, que eu tenha uma formação de resíduos ou qualquer outras questões referentes a isso, o ideal é que eu tenha, óbvio, uma economia atômica nesse sentido. Então, trabalhar com síntese químicas, né, menos perigosas, né, então, tentar utilizar sempre substâncias menos tóxicas, né, seja para o meio ambiente, seja para os organismos vivos, né, e o ideal, claro, seria sempre utilizar, trabalhar com substâncias não nocivas, né, para sintetizar um determinado produto químico. Bem, desenhar, né, químicos, ou seja, desenvolver, produzir, sintetizar químicos mais seguros, né, então,
É claro que hoje em dia, historicamente, a gente sempre pensou muito na indústria química, na performance daquele produto, daquela molécula, né? E hoje a gente também olha mais para essa questão, né, de qual o impacto disso no ambiente, né? Qual o impacto disso nos organismos vivos. Então, tentar olhar, claro, para essa questão, né, de segurança, né, sem, obviamente, perder a eficiência e a performance, né, desse produto que estamos pretendendo sintetizar. Trabalhar com solventes e auxiliares mais seguros, né? Então, sempre que possível, a gente evitar, né? A gente tende, muito historicamente, né, a trabalhar na indústria química com solventes orgânicos, né? Muitos voláteis, enfim, solventes que podem estar contaminando o ar, contaminando o solo, enfim. E a gente, hoje, tenta substituir, óbvio, por solventes que a gente chama de solventes mais verdes, né? Então, sempre que possível, né, a gente realizar reações em meio aquoso, né, trabalhar com alguns solventes alternativos que são mais limpos. Então, a gente já projetar, né, visando uma eficiência energética, né? Então, assim, eu vou desenvolver, né, um determinado processo, né? Então, já desenvolver, obviamente, esse processo pensando no menor custo energético, no menor custo de água, né, de gasto de água, enfim, tudo isso, né, também vai estar atendendo aí os princípios da química verde, né? E a questão energética é bem crítica, né? A gente poderia ficar aqui horas discutindo isso. Às vezes a gente tem um processo que é considerado renovável, por exemplo, mas quando a gente coloca lá na ponta do lápis, realmente ele usa um insumo renovável, né? Mas, por outro lado, ele tem um consumo de energia enorme, um gasto de água elevadíssimo, né? E, obviamente, isso não torna o processo sustentável. Ele vai ser um processo, ele vai ser um produto renovável, de base renovável, mas ele não vai ser um processo sustentável, né? Então, atento para isso na indústria química, de modo geral, a gente tem um gasto energético muito grande, né? Com o processo de aquecimento, resfriamento, enfim, separação, né? É uma etapa, né? O downstream do processo químico digamos assim, necessita muito de energia, né, e de gasto, às vezes com água e outros insumos. Bem, uso de insumos renováveis, isso é bastante também incentivado, né, dentro dos princípios da teoria da química verde, né, e, obviamente, a gente ainda tem um consumo muito baixo, né, perto do potencial que a gente tem, né, de utilizar a biomassa como um insumo para as nossas indústrias químicas. Reduzir bastante, assim, isso é extremamente importante toda vez que eu puder, né, reduzir etapas no meu processo, né, eu obviamente tenho que pensar nessa possibilidade, porque cada etapa no meu processo é mais gasto energético, é mais custo de água, de solvente, dependendo do que eu estou trabalhando, é geração de resíduo. Então, se eu puder, obviamente, diminuir as etapas, né, e trabalhar, obviamente, com substâncias, moléculas mais simples, para que tenham a mesma eficiência, né, é sempre interessante. Catalisador é um ponto extremamente importante também, né, da química verde. O catalisador, ele, sem dúvida nenhuma, ele vai estar auxiliando em várias questões, né? Então, uma vez que ele gera um intermediário de menor energia de ativação, né, ele vai reduzir a energia necessária para que aquela reação ocorra. Então, eu tenho normalmente menores gastos, né, de temperatura, enfim, e condições para promover aquela reação. O catalisador, ele também aumenta, né, a seletividade da minha reação química, então eu tenho, né, uma maior eficiência, né, química de conversão, e com isso, obviamente, também tem uma redução da geração de coprodutos ou resíduos. O 10º princípio, né, a gente desenvolver, né, aquele processo, o produto, já pensando na degradação daquilo, né? Então, sim, a gente pode planejar isso antes, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Então, o design, ele é perfeitamente
intencional, né? Eu consigo hoje, sim, eu consigo desenvolver eu consigo planejar, né, uma molécula de maneira que ela tenha a performance que eu desejo e também atenda a todas as outras características que são necessárias, como toxicidade, enfim, e outras características desejáveis. E o 11º princípio, né, ele chama a química analítica, né, como uma grande aliada, né, no processo, na indústria química. De fato né, a química analítica é extremamente essencial em qualquer setor, né, da indústria química, mas, sem dúvida nenhuma, a gente poder acompanhar em tempo real, né, o que está acontecendo, ajuda bastante, né, porque a gente consegue evitar a formação de compostos tóxicos, né, de substâncias perigosas, a gente consegue até economizar em termos de energia, de insumos, né, do nosso processo, né, porque a gente consegue otimizar, né, as condições de produção, né, naquele processo. E, claro, a questão da prevenção, né, de acidentes, né, eu evitando, né, a utilização de compostos químicos que sejam voláteis, que sejam explosivos, né, ou que tenham, possam vir a causar determinadas condições, né, de estresse, algum possível acidente, obviamente, eu vou estar minimizando, né, a possibilidade de acidentes acontecerem, né, seja a nível de laboratório, seja a nível industrial. Bem, e a química verde, né, que a gente tem falado bastante aí nas últimas 2 décadas, né, essa questão, né, da gente discutir essa teoria é extremamente importante, né, porque o risco, né, que a gente vem vivendo é bem elevado, tá? A gente poderia ficar aqui horas discutindo sobre isso, a gente está o tempo todo exposto a uma quantidade muito grande de moléculas, né, de produtos químicos, e a gente conhece muito pouco sobre eles, tá? Então, novas moléculas são colocadas todo ano, centenas no mercado, né, e a gente não tem dados suficientes sobre essas moléculas, ou seja, a gente não sabe quais são os impactos globais dessas moléculas, né, ou seja, aí quando eu falo de perigos, né, de impactos globais, eu estou falando de aquecimento global, né, problemas ligados mesmo à questão ambiental, chuva ácida, né, problemas na camada de ozônio, né, e a gente não conhece as propriedades físicas, né, por exemplo, físico-químicas dessa molécula. A gente não sabe, por exemplo, o quão corrosiva essa molécula né, o quão explosiva ela vai ser, o quão oxidante ela o quanto redutora ela enfim, tem uma série de propriedades que muitas vezes eu desconheço dessas novas moléculas, né, porque muitas vezes elas são sintetizadas, né, e desenvolvidas para um determinado performance, né, e não se olha a situação do ponto de vista de uma visão holística, né, do todo, do cenário. E a parte de toxicologia também, né, o quão tóxica essa molécula para os organismos vivos, né, e estou falo fauna, flora, humanos, né, mamíferos, enfim, uma série de seres vivos que vão estar expostos ou vão entrar em contato com essa nova substância. Então, esse risco, ele aumenta, né, a cada ano com a inserção de centenas de moléculas no mercado químico. Bem, e aí a gente na engenharia costuma equacionar muito, né, e aí a equação, né, de risco é bem simples, né, e fácil de entender. Né, o risco, ele é função, né, do quão nocivo aquela substância e da exposição, né, que a gente vai sofrer, né, ou qualquer organismo, enfim, vai sofrer aquela molécula, aquela substância. Enfim, e é claro que se a nocividade dessa substância, né, aumenta, né, tende ao infinito, a exposição vai tender a zero, né, ou seja, quanto mais perigosa aquela molécula,
eu vou ter que, né, ter zero contato com aquela molécula e vice-versa, né? Ou seja, então, o interessante é eu trabalhar com moléculas que não são perigosas, né? Que não vão apresentar questões nocivas, né? Porque, uma vez que isso tende a zero, né? A minha exposição, ela pode tender a infinito, ou seja, eu não vou ter que me preocupar tanto com essa questão de exposição, né, a essas moléculas. Bem, e aí, uma vez que a gente passou rapidamente, né, pelos 12 princípios, né, postulados lá, né, em 98, né, pelo Anastas e pelo Warner, a gente olha, né, para esses 12 princípios e a gente pensa, nossa, mas a gente já está mais ou menos nessa linha aí. Né, eu, pelo menos, né, que assim, estou inserida dentro de um grupo de pesquisa que a gente trabalha fortemente na parte de sistemas integrados, né, de biorefino, a gente está o tempo todo preocupado com isso, né, preocupado em não ter resíduos no nosso processo, por isso que ele é integrado, né, porque nada se perde, tudo se transforma. A gente tenta sempre trabalhar atendendo quase todos esses princípios, né, a maioria disso aí está inserido no dia a dia, quando a gente está desenvolvendo um novo processo, né. Mas o que eu vejo, muitas vezes, é que a gente não consegue visualizar, né, ter um entendimento integrado, né, uma visão holística do cenário, né, e eu acho que isso é necessário, tá, em todos os campos, né, hoje em dia. A gente não pode olhar, né, de maneira isolada cada questão dessa, por exemplo, eu vou atender o item 1, 2, mas ao mesmo tempo eu não estou atendendo, na verdade, não são só atender esses 12 princípios. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu tenho uma série de outras questões, né, envolvidas nesse cenário, né. E aí eu chamo a atenção, né, para o System Thinking, que é uma holística, né, de resolver problemas, né, onde eu tenho eu preciso utilizar todo o conhecimento, né, de várias áreas para estar resolvendo, né, determinada questão. Então, qual é, né, a abordagem tradicional que normalmente a gente vem tendo na indústria química, de modo geral? Né, eu criei essa molécula com que função, com que performance, né? E uma vez que eu passo a ter uma análise, né, eu começo a trabalhar com o problema, né, como um todo, eu tenho que me fazer outras perguntas, né? Que perguntas são essas, né? Quais são os meus objetivos, né? Porque aí o meu objetivo, né, se eu sou uma pessoa e eu estou alinhada com os princípios da química verde, ou eu estou preocupada com todo o cenário, né, atual do mundo, o meu objetivo não é só, né, a performance, a função daquela molécula, né? Eu estou comprometido com outras funções, além, né, é claro, da performance daquela molécula, né? E quais são as implicações das minhas escolhas, né? Qual o impacto, né? Quais são as consequências da escolha, das minhas escolhas, seja em função de desenvolvimento de um processo ou desenvolvimento de um produto, né? E aí, quando eu digo que a gente tem que ter, né, uma visão interdisciplinar, a gente tem que tentar, na verdade, né, coloquei aqui embaixo uma figura, que são várias áreas de conhecimento, né, que a gente tem da química, enfim, da ciência de um modo geral, que a gente tem que olhar e tentar fazer, né, a conexão entre esses conhecimentos, né. Então, sim, conhecimento de estequiometria, de eficiência, tudo isso reacional é importante, renováveis, catálise, né, a gente tem tudo isso junto aqui, né. Então, como que esses químicos se comportam no meio ambiente, né, como que eles se comportam diante dos organismos vivos, enfim, e conhecer também, né, todo o ciclo de vida desse processo, desse produto que eu estou produzindo, né, isso é extremamente importante, né, a análise do ciclo de vida, ela é uma ferramenta que deve ser utilizada, né, hoje em dia, eu acho que ela deveria ser fundamental para colocar qualquer novo produto no mercado, tá? E, obviamente, né, eu conhecendo isso é extremamente importante, uma vez que eu tenho todos esses conhecimentos, né, utilizo todo essa minha, digamos assim,
expertise, eu consigo definir, né, quais são os perigos, né, globais, os perigos físicos e toxicológicos daquela substância, enfim, e consigo, então, fazer um design, né, mais seguro, né, desenvolver produtos e moléculas, enfim, mais seguras. Só um minuto que deu uma travada aqui. Foi. Bem, então, não esquecendo, né, que a análise do ciclo de vida é algo extremamente importante, porque a química verde, né, ela vai direcionar, os princípios da química verde são diretrizes, né, que direcionam para o desenvolvimento, né, obviamente, de um processo, um produto mais amigável do ponto de vista, né, não só ambiental, mas também para o ser humano, para todo o ecossistema de um modo geral, mas eu tenho como um aliado forte, né, a análise do ciclo de vida. Eu tenho que entender, né, quais são os gastos em termos de energia, em termos de insumos, né, que eu vou precisar para produzir aquele produto, e qual é o resíduo. Eu tenho que conhecer todas as etapas, né, desde a obtenção dos insumos, né, onde que eu vou obter os insumos, como que eles vão ser obtidos, até a manufatura daquele produto, né, o uso e o pós-uso, né, o descarte daquilo. Eu tenho que conhecer todo esse ciclo de vida para entender, de fato, quais são os impactos da produção, né, e da utilização desse produto em todo o sistema. Ai, gente, desculpa. Bem, então, gosto muito dessa figura, né, que é bastante parte desse material eu peguei de um curso, vou falar no final. A gente tem que deixar de ver, né, a gente, às vezes, eu quero desenvolver um novo processo, ou uma nova molécula, um novo produto, enfim, e às vezes eu olho só para uma determinada questão, aí eu quero que ele seja mais ambientalmente correto, mais amigável do que o outro, eu quero que ele seja mais competitivo do ponto de vista econômico, eu quero que ele tenha uma performance maior. Não, na verdade, eu tenho que ter, né, como eu falei, essa visão holística. Eu tenho que tentar associar todas essas características desejáveis, porque não adianta, né, eu ter, né, um produto também que é maravilhoso do ponto super seguro, né, do ponto de vista do ecossistema, da utilização, enfim, da produção dele, né, que tem uma performance maravilhosa, mas também o custo de produção daquele produto ser elevadíssimo. Dificilmente, né, eu vou conseguir colocar aquilo no mercado, né? Então, eu tenho, sim, infelizmente, né, a questão do custo, a gente vive no mundo capitalista e a questão do custo, ela é extremamente importante, né? Então, assim, performance, custo e segurança tem que caminhar junto, né, quando eu vou desenvolver, né, um novo processo ou um novo produto. Bem, então, eu vejo muito a filosofia verde, né, como a utilização, né, dessa ferramenta que a gente tem, né, ou seja, conhecer o ciclo de vida, né, desse produto, junto com os princípios, né, as diretrizes da química verde, eu acho que já é um bom começo para a gente ter um direcionamento, tá, do que é um caminho verde, né. Então, é claro que tem alguns pontos que são extremamente importantes, né. Por quê? Porque eu não posso pensar só no processo químico, né? Embora eu seja química, eu tenho que pensar no antes e eu tenho que pensar no depois, né? Então, quando eu, como química, né, enfim, a gente, quando está desenvolvendo um processo, um produto, a gente já tem uma série de decisões, né, que a gente tem que fazer, né? Coloquei aí na tela de vocês estão vendo. Então, a gente se faz um monte de pergunta e a gente vai desenvolvendo, né, planejando esse processo. E, obviamente, né, a gente já tem essa consciência, né? A gente busca sempre gerar menos resíduo, ter um menor gasto, né, energético, gasto de insumos, né, de recursos, como água e outras questões. Mas, obviamente, né, temos alguns critérios que a gente sempre utiliza, né, porque a gente visa determinada função, determinada performance. Então, a gente foca em uma série de propriedades, né, desse produto, né, ou dessa molécula.
Então, eu acho que a gente não está muito longe, né, dessa filosofia verde, mas a gente precisa, obviamente, agregar algumas coisas, algumas questões, né, nesse caminho, né? E aí eu destaquei aqui duas questões muito importantes, né, que o pós, né? A maioria aqui na sala hoje são químicos ou engenheiros químicos, a gente tem alguns alunos também, possivelmente do técnico em química, enfim. E a gente tem que entender que a nossa responsabilidade, ela não acaba depois que a gente entrega o produto, né, para o cliente. A gente tem que ter um comprometimento que vai além, né, do desenvolvimento ou simplesmente da execução, né, de um processo químico para síntese de determinadas moléculas e produtos químicos, tá? A nossa responsabilidade vai além, né? Eu tenho que pensar, e depois que aquilo é entregue, né, é colocado no mercado, né? E está ligado a justamente isso aí, qual é a toxicidade disso, né? Qual é o impacto nisso nos organismos vivos e qual é o impacto disso no meio ambiente. Né? Eu tenho que ter essa conscientização, né? Então, assim, o que vem depois, né, de estar ali, né, desenvolvendo um novo processo, um novo produto, né, a gente pode, ali a gente já conhece bem, a gente consegue facilmente, né, aplicar os conhecimentos, né, que nós temos e atender vários princípios da química verde. Mas a gente tem que pensar para duas questões, né, o antes e o depois. O depois é uma vez que eu coloco, né, que eu entrego esse meu produto, qual é o impacto disso, né, ter essa consciência. E o antes, né, bem, uma vez que eu estou preocupada com o que vem depois, né, o impacto disso no ambiente, o impacto disso nos organismos vivos, eu tenho que pensar no antes, né, e o que é o antes? É no design, né, como eu vou desenvolver aquela molécula, né, aquele produto ou aquele processo. Né? E aí o William disse, lá em 2012, que o design é um sinal, né, de intenção. E ele é intencional. Né? Hoje eu consigo, intencionalmente, né, manipular, eu consigo, né, a palavra é manipular mesmo, né, a performance e outras propriedades, como toxicidade, qualquer outra propriedade físico-química que eu tenho interesse. Né? E eu posso fazer isso porque eu tenho conhecimento para isso. Né? A química evoluiu muito nas últimas décadas e hoje eu consigo, sim, né, pensar antes de fazer, e não fazer para depois pensar, né, e eu acho que é um ponto extremamente importante, né, que vocês têm que ter essa conscientização, né, porque a filosofia verde, ela é muito além dos 12 princípios da química verde. Eu tenho que ter um comprometimento com o que vem depois, tá, depois que esse meu produto, que esse meu processo está pronto, né, mas isso também, né, é consequência do antes, né, do design, né, disso, do desenho, de como eu projetei e planejei esse meu processo, esse meu produto, tá? E isso é onde a gente pode começar, né, ou pode fazer a diferença, tá? Bem, então aqui, eu achei bem legal, isso foi também no curso que a gente fez, que eu fiz com... Tinha mais outro professor também da UFRJ, mais dois professores no ano passado, vou falar no final rapidamente, e eu achei incrível esse joguinho, tá? Tem o link aqui para vocês, né? Ou seja, lá você insere algumas propriedades físico-químicas, né, da sua molécula, tá? E é uma base, tá, de dados, que ela foi alimentada, ela foi criada com dados de surfactantes, tá? Por isso que eu digo, a gente hoje tem uma imensidão de dados, né, que faz com que a gente consiga desenhar, né, planejar com certeza e confiança, né, as propriedades físico-químicas de determinadas moléculas. Então, esse banco de dados, esse game é baseado no banco de dados de surfactantes, né, então, uma vez que você insere lá algumas propriedades físico-químicas das suas moléculas, ele devolve para vocês dados, né, de quanto isso é tóxico, né, para o ser humano, quanto que é tóxico para o ambiente aquático, enfim, a performance daquela molécula, uma série de outras propriedades, né, você coloca o input são
peso molecular, né? A gente tem até aí, ali embaixo, acho que vocês conseguem ver, e você tem como o output esses impactos, né? As consequências, né? Desse design. Bem, os benefícios da química verde são inúmeros, né? Acho que quem está aqui na sala e já vem trabalhando em química verde conhece bastante disso. Então, para o meio ambiente, obviamente, eu vou estar gerando produtos, né, que serão biodegradáveis, enfim, que não vão ser bioacumulativos ou acumulativos no meio ambiente. Para os seres humanos, né, substâncias não tóxicas, a gente sabe aí que a gente tem hoje inúmeras substâncias que a gente não conhece o efeito no ser humano, né? Algumas, inclusive, são conhecidas o efeito separadamente, né? São carcinogênicos, outros, enfim, mas junto a gente, assim, a sinergia dessas moléculas pode ser ainda pior, né? Quando a gente está exposto a isso. Para a economia, a gente, obviamente, pode, né, desenvolver novos produtos e novos processos mais competitivos, sustentabilidade, né, produtos de base renovável. Para a ciência, claro, novos conhecimentos, uma vez que a gente está investindo fortemente, né, energia para desenvolver novas rotas mais limpas, né, eu acho que a gente tem bastante a ganhar com isso. E saindo um pouco da teoria, né, e indo para a prática, né, tem 3 etapas que são bem legais, né, para a gente discutir. Eu vou passar, óbvio, não vou poder ficar discutindo muito, meu tempo já está terminando, mas a primeira parte é porque, né, entender o contexto, né, em que você está atuando, o contexto em que você está inserido, o que você pretende atuar, né, entender um pouco do mercado daquilo, né, ou seja, o que eu quero trabalhar, o que eu preciso, né, ali naquele, eu preciso de um processo mais competitivo do ponto de vista econômico, eu preciso, enfim, eu tenho que entender de fato, né, o contexto, né, e obviamente, identificar, né, oportunidades naquele contexto, né, e aí, óbvio, surge, acho que os 12 princípios, né, ou seja, a teoria da química verde, junto com a análise do ciclo de vida, são grandes aliados, né, nessa etapa aí, né, onde eu vou identificar oportunidades, né, enfim, possíveis produtos, serviços, para que eu consiga, né, inserir, inovar, né, no mercado, que seria, então, a última etapa, eu criar, né, uma inovação e inserir isso no mercado, né, uma nova tecnologia, enfim. Não vou me alongar muito nessa parte, mas a gente poderia ficar aqui pelo menos uns 10 minutos falando de cada uma dessas etapas. Bem, eu tenho atuado, o meu grupo de pesquisa, né, atua fortemente na parte de sistemas integrados, principalmente na parte de biorefina, né, e o biorefino, né, integrado, ele obviamente, um aliado muito grande da química verde, né, porque a gente tem aí a conversão de vários diferentes tipos de biomassa, né, através de processos que são térmicos, bioquímicos, ou até mesmo químicos, né, processos catalíticos, em energia, produtos químicos, enfim, biomateriais, né, a gente tem tudo isso sendo gerado, né, numa biorefinaria, né. E aí eu vou, obviamente, seguir um pouquinho, né, desse passo aqui para mostrar para vocês, né, why, what and how, né, para a gente entender um pouquinho na prática como é que isso funciona. Então, o contexto vou falar um pouquinho dos glicóis para vocês. Os glicóis, eles são amplamente utilizados em vários setores, né, da economia, tá? Sendo que a gente tem um glicol, né, o propileno glicol, de base petroquímica, que é amplamente utilizado em produtos cosméticos e de higiene pessoal, tá? Sendo que ele foi aí eleito em 2018, né, o grande vilão, né, dos processos alérgicos nos Estados Unidos, uma vez que quase 13% de todos os processos alérgicos de relevância clínica são provocados pelo contato com essa molécula.
né? Então, a gente tem esse contexto, né? E aliado a isso, né, a gente tem aquela questão da identificar oportunidades, né? Então, aliado a isso, eu ainda tenho um crescimento muito grande na indústria cosmética no Brasil e no mundo, e uma nova tendência de produtos orgânicos, produtos de base renovável, muito forte, né, nesse sentido, né, de desenvolver novas moléculas mais verdes, né? Então, o nosso grupo de pesquisa, ele está produzindo o propileno glicol, né, em 1,3, em substituição a 1,2 propileno glicol, né, qual é a diferença? Tem uma maior performance, né, qual a função dessa molécula? Não falei lá no início. Auxiliar no processo de hidratação, ela é um agente umectante, tá, da minha formulação cosmética ou do meu, enfim. Pode ser utilizada como solvente também, também é utilizada em perfumes. E ela tem uma menor sensibilidade, né? Ou seja, muito menor a possibilidade de estar criando algum processo alérgico. Né? A gente trabalha no sistema integrado de biorefino, então a gente tem uma biorefinaria, né? A gente tem hoje no Brasil biorefinarias, né? Não extremamente complexas, mas temos, e a gente utiliza um resíduo, na verdade, que ele deixa de ser resíduo, e ele passa a ser um insumo para o nosso processo, né? Então, a gente utiliza, na verdade, dois insumos, dois correntes que eram residuais de processo de refino, e utilizamos como insumo, e através de um bioprocesso a gente produz essa molécula aí, né? Então, a gente tem uma série de vantagens, né? A gente está utilizando, né, um insumo renovável, a gente tem condições bem brandas, ou seja, baixo custo energético, né, o sistema aquoso, né, a gente tem uma série de vantagens, né, em relação, que atendem, inclusive, né, estão alinhadas, né, com as diretrizes da química verde. Porém, como eu destaquei aqui embaixo, as bioseparações, né, elas são muitas vezes complicadas, né, porque não adianta eu olhar, né, só para uma etapa do processo, tem que olhar como um todo, né, e não adianta eu ter todo um processo, né, que eu posso dizer que é verde, chegar no final, eu usar um monte de solvente, ter uma série de resíduos, né, para poder gerar uma série de resíduos para poder separar a minha molécula. Essa molécula ela é produzida hoje industrialmente, e aí eu destaco justamente essa questão do downstream do processo industrial, porque eles vendem essa molécula como bio, mas na verdade a gente tem 5 etapas, né, que são extremamente custosas, né. Segundo a Dupont, essa rota, ela gasta 40% menos energia do que a rota petroquímica, que era utilizada anteriormente, mas eles não falam sobre custo com água, né, de outras questões vinculadas a esse downstream todo, né, todo esse processo de síntese, separação e purificação dessa molécula. Bem, o que a gente está tentando no nosso processo, né, é aplicar o Suitable Water, né, possivelmente quem está na área de Química Verde conhece, o professor Joseph, né, que é lá da Queen's University, lá no Canadá. Ele, enfim, ele que criou, digamos assim, esse termo, né, e trabalha fortemente com isso, né. Então, na verdade, eu utilizo, né, o CO2 para transformar, né, um solvente orgânico num líquido iônico. O princípio é esse, né? Então, aqui tem um exemplo de uma extração de um óleo, né? Então, o óleo é um fluido apolar, né? Eu vou extrair esse óleo com solvente, tá? Uma vez que eu adiciono a água com CO2, né? Eu tenho a separação, por quê? Porque uma vez que esse CO2, né, ele vai, então, modificar as propriedades desse álcool, dessa amina, né, que é utilizado como solvente, e ele vai alterar algumas propriedades como força iônica, enfim, e eu tenho, então, uma característica que deixa de ser polar, né, hidrofóbica, e passa a ser hidrofílica, e eu tenho a separação entre a fase orgânica, né, e a fase aquosa. E com isso eu separo, então, o óleo do meu solvente, né, que nesse caso está hidrofílico, e uma vez, então, que eu removo o CO2, tá, do meu sistema, ele volta a ser um solvente orgânico, né, hidrofóbico, né, ele nunca deixou de ser orgânico, ele volta a ser hidrofóbico, e com isso, eu tenho, inclusive, a reutilização desse solvente
na nova etapa de extração. Então, esse é o princípio do suitable water, né? Eu uso água e CO2, e no nosso sistema a gente está usando uma amina para tentar separar o propileno glicol, né? Isso é amplamente utilizado em processos químicos, tá? O professor Joseph tem várias patentes, mas em processo bioquímico nunca foi aplicado, então a gente está tentando aplicar. A gente sabe que, né, um processo biotecnológico, ele tem uma série de outros componentes, né, no meio, e a gente não sabe se a gente vai conseguir ter a performance ideal, mas tem uma aluna de doutorado lá, que está passando um ano lá e desenvolvendo essa parte do processo. Bem, e a minha pergunta isso é suficiente, né, uma vez que eu tenho, eu utilizo, né, um resíduo, né, como o insumo para o meu processo, desenvolvi, tenho um bioprocesso, né, gero um bioproduto e estamos tentando desenvolver um método verde, né, um método limpo para fazer a separação dessa molécula. Né? Isso tudo é suficiente para eu dizer que, de fato, eu tenho uma molécula verde, né, uma molécula limpa. Na minha consciência como química, não, tá? Porque eu tenho que pensar no depois, né? Eu pensei no antes, eu pensei no durante e no depois. Eu não conheço, né, como que é a absorção, né, como que é a distribuição, o metabolismo e a excreção dessa molécula no corpo humano, né? Então, tem alguns estudos já iniciais sobre isso, mas nada conclusivo. Então, eu estou substituindo 1,2-propileno-glicol por 1,3-propileno-glicol, e aí? Quais são os impactos disso, né? Não só no humano, que vai ter o contato direto, né, mas eu vou ter, obviamente, a excreção, né, disso, primeiro, né, tem um passo antes disso. No meu metabolismo, né, como que isso distribui, onde que vai ficar acumulado, se vai acumular em algum órgão, se eu vou metabolizar, se eu metabolizo, né, qual é o produto resultante dessa metabolização, né, enfim, isso também eu posso, um 3 pode não ser tóxico, mas ele pode ser convertido, né, numa outra molécula que né, então eu tenho que entender como isso funciona. Mas essa molécula não vai ficar acumulada no meu organismo, ela vai ser excretada, ótimo, mas aí ela vai ser excretada e ela vai ficar onde? Né, acumulada no ambiente, ou vai ser absorvida por um outro organismo vivo. Eu tenho que entender, né, todo esse ciclo. É complexo, vai muito além dos conhecimentos de química, por isso que eu digo que é interdisciplinar, né, os químicos e engenheiros químicos, eles não têm como responder todas essas perguntas sozinhos. A gente precisa, sim, conversar com o pessoal da farmácia, conversar com os biomédicos, né, conversar com os biólogos, a gente precisa conversar entre si. Eu acho que falta um pouco isso, né, a gente conversar com os nossos colegas, né, e entender, para a gente conseguir entender todo o ciclo de vida, né, daquele produto. Como químicos e engenheiros químicos, eu acho que o nosso papel vai muito além de promover nessas pesquisas, né, verdes, né, na área de química verde, enfim, sustentabilidade, né, que obviamente não é a mesma coisa, mas tem uma interface grande, mas a gente também tem que trabalhar na implementação, né, desses princípios, desses ideais, né, junto aos nossos parceiros na indústria, né, seja junto ao governo, porque é ele que faz as políticas, né, ambientais e etc. Eu acho que a gente tem esse papel também. Preparar, tá, as próximas gerações, aí a gente tem mesmo que isso eu acho que a química verde não pode ser vista como uma disciplina isolada, ela é uma ideologia, né, então ela tem que ser inserida em todas as outras áreas de ensino, a gente tem que permear tudo isso para a gente disseminar dentro, né, dos conhecimentos de cada área, a gente inserindo os diretrizes da química verde, né, fazendo com que isso vá disseminando. E, obviamente, trabalhando aí na conscientização, né, de todos, divulgando mesmo, fazendo divulgação. Acho que a gente trabalha muito pouco com divulgação científica no Brasil, né, eu vejo que lá fora o pessoal faz muito mais essa questão da divulgação, e a gente tem que divulgar mesmo, divulgar em todos os níveis, divulgar para quem não é da área, né, divulgar em escolas, e enfim, eu acho que, na verdade, eu acho até que eu botei aqui, quem teve a oportunidade de assistir, de participar, a gente teve um evento de Química Verde internacional na Escola de Química no ano passado, onde eu tive o prazer de ver uma apresentação do David, que eu fiquei bastante encantada, né, e ele disse justamente isso, né, que a educação, né,
na química verde, na engenharia verde, né, é mais do que uma filosofia, né, e uma maneira de pensar sobre a química e a engenharia, né, então, mais uma filosofia, um jeito de pensar do que justamente eu ter, né, eu setar, né, essas ferramentas, esses princípios, esses métodos. Então, eles são ferramentas, né, que eu tenho que utilizar, né, para seguir a minha linha de pensamento, a minha filosofia, digamos assim, de vida, né. Então, e ele disse que essa abordagem, né, ou seja, essa filosofia, ela é aplicada em todos os níveis educacionais, né, da educação. Então, a gente tem que começar assim, tem que começar lá de baixo, a gente tem que disseminar essa questão também na química, né, na escola, né, no ensino médio. Eu acho que isso é fundamental, porque é ali que eles começam a ter o contato e entender o que é a química, né, como base da ciência aí. E para finalizar, né, eu botei aí, claro, já a tão conhecida lei de Lavoisier, né, que é o nosso químico biólogo francês, né, que já lá, né, nos primórdios já falava sobre que nada se cria, tudo se transforma. E esse finalzinho é bastante legal quando ele diz que, diante desse princípio, né, que nada se cria, tudo se transforma, ou seja, a quantidade de matéria que você tem antes e depois do seu experimento é exatamente a mesma, né, que a arte, né, ou seja, de fazer, né, químicos, experiências químicas, ela depende, sim, ela depende de nós, né, que somos químicos, que somos engenheiros químicos, né, e ela depende, né, da nossa intenção, né, do que a gente quer desenvolver. Então, ela depende, sim, depende de nós, depende do nosso conhecimento, depende de como a gente vai aplicar isso, né. Então, nada se cria, né, tudo se transforma. Então, cabe a nós a gente transformar de maneira consciente, né, no que de fato a gente espera deixar para as gerações futuras. Bem, eu queria agradecer ao chapter, desculpa, eu acho que eu estourei bastante meu tempo aí, o chapter da UFRJ pelo convite de estar abrindo aqui hoje fazer o primeiro webinar, e eu queria agradecer o Instituto Senai de Inovação em Química Verde, que promoveu no ano passado uma semana super maravilhosa, né, onde a gente ficou mesmo a gente ficou em sistema de imersão a semana inteira com John Warner, né, então, recebemos uma professora também da Universidade Yale, onde eu, por exemplo, aprendi bastante, né, sobre essa questão da filosofia verde e ampliei bastante meus conhecimentos sobre esse mundo esverdeado, né, então, queria deixar aqui meu agradecimento ao Senai por ter promovido, né, esse curso que foi maravilhoso. Tatiana, muito obrigada pela apresentação. E agora nós vamos iniciar o momento nós vamos abrir o chat e quem quiser perguntar, abrir o microfone para fazer as suas perguntas, ok? Boa tarde. André Simões, da Faculdade Senai CETICT. Eu achei bem legal a sua apresentação, Tatiana. Parabéns aí. O que eu gostei muito foi quando você falou, nessas últimas palavras agora, que você disse da interdisciplinaridade, né? Que a Química Verde ela tem que ser considerada desde o início lá do nosso trabalho. E como você puxou o Instituto Senai de Inovação de Química Verde, eu tenho um contato com outro Instituto Senai de Inovação, que é o ISE de Fibras e Biosintéticos. E a gente trabalha dentro da graduação de Engenharia Química lá no Senai, justamente buscando essas competências. E uma das aulas que está programada dentro da unidade curricular de Química Geral é a Química Verde. Então, aqui eu tive ótimos insights sobre esse tema com você, e eu vou usar aquele software que você apresentou aqui da plataforma. Mas parabéns aí pela apresentação, gostei muito. Obrigada, fico muito feliz de saber que vocês estão com essa iniciativa no Senai. O Senai sempre inovando. Muito bom. Um abraço, parabéns aí. Um abraço.
Tatiana, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta sobre a filosofia verde. É uma filosofia, uma ideologia. Existem diferenças culturais de países para países, cidades para cidades de um mesmo país, onde a filosofia verde possa sofrer muitas modificações? Ô, Silmara, no meu ver, assim, a filosofia verde, no meu ver, ela não sofre muitas modificações muito bruscas, né, muito gritantes, em relação ao local. O que eu vejo mais é que tem uma dificuldade, de um modo geral, do pessoal compreender o que é sustentável, o que é renovável, o que é verde, o que é limpo, né? As pessoas confundem muito essas termologias, porque a gente, né, embora o movimento ambientalista começou fortemente lá na década de 60, né, e depois a gente, óbvio, tudo se intensificou, né, depois com as políticas ambientais, com toda essa questão, né, que só quando dói no bolso, né, ou a gente tem que cumprir as regras aqui, as empresas, né, começaram a se movimentar nesse sentido, surgiu, obviamente, aí, né, nas últimas 2 décadas, uma série de termologias, né, então, economia circular, né, além da sustentabilidade, né, já vem sendo debatida há muito tempo, então, economia circular, a gente tem chemical leasing, uma série de termos, e isso às vezes se mistura, então, eu tive a oportunidade de estar agora, fazer um estágio docente fora, e eu percebi, né, lá a universidade tem muito contato com o setor produtivo, né, e o professor falou para mim, Tatiana, eles não consigo explicar para eles o que é renovável, o que é verde, o que é limpo, eles acham que é tudo a mesma coisa. Então, assim, a gente que está dentro da academia ainda tem uma compreensão melhor, mas lá fora fica meio nublado. Então, eu acho que é mais isso. Eu acho que não é uma visão de quem conhece a filosofia verde. Eu acho que é uma visão mais de quem está um pouco fora e que foi bombardeado com uma série de termos, né, e acaba confundindo, porque sustentabilidade e verde é diferente, embora tenha uma interface grande, né, e renovável é outra coisa, enfim, e aí acaba que existe uma certa confusão nesses termos, tá? Eu acho que é mais isso, Silmara. Nós temos uma pergunta da Adriana, uma das integrantes do Chapter. Bom, a Adriana está perguntando se é possível atualmente conseguir aplicar a filosofia verde dentro de uma planta, ou você acredita que isso seria economicamente inviável? Sim, a planta uma planta, se diz assim, uma planta de processo que já está operando, é isso? Ou um novo processo que vai ser criado? A gente pode pensar nos dois casos. Pois é, porque se é um processo que se é um processo, né, que já existe, né, já foi implementado, isso vai depender muito do processo, tá? Hoje em dia a gente trabalha bastante até na engenharia com a flexibilidade operacional, então se é um processo, né, a gente já pensa até nisso quando a gente hoje faz design de um novo projeto. A gente já pensa, né, nessa flexibilidade, né, de fazer mudanças mais à frente. Mas a gente sabe que não era assim, né, há décadas atrás. Então, depende muito do processo, depende de como esse processo foi concebido, né, das etapas que ele tem. Então, assim, muito possivelmente eu vou conseguir aplicar, né, em algumas etapas, em alguns pontos do meu processo, mas dificilmente eu vou conseguir aplicar no processo como um todo, né, esses princípios, ao menos que seja um processo muito simples, um processo, mas assim, se for um processo mais complexo, né, dificilmente. Agora, quando eu penso no design de um novo processo, né, eu penso em projetar engenheiros e químicos de amanhã, a gente quer justamente que vocês já pensem, né, nesses novos processos
com esses ideais, né, atendendo essas diretrizes, pensando não só na química verde, mas pensando na questão de sustentabilidade, pensando, né, que a sustentabilidade, né, que tem como principal ferramenta a análise do ciclo de vida. Então, acho que sim, pensando num novo processo, eu acho que é obrigação nossa, né, pensar nesse sentido. Obrigado, Tatiana. Realmente, acho que a gente tem que ter sempre essas ideias como princípio. Eu vou aproveitar aqui também, porque tem algumas perguntas no chat. Tem uma pergunta do professor Sérgio, ele fala assim, parabéns, Tatiana. Como introduzir temas transversais em estruturas curriculares tão rígidas? Muitas vezes com docentes sendo, entre parênteses, donos das disciplinas. Então, queria primeiro agradecer o professor Sérgio por estar aqui. Eu, quando passei o olhinho aqui na lista de pessoas no início, eu vi, meu coraçãozinho logo palpitou. O professor Sérgio foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, assim que eu entrei na Universidade Federal, e ele foi um exemplo para mim, e eu acho que é um pouquinho culpado de eu estar aqui onde eu estou hoje, tá? Então, sim, muito difícil, concordo com você, a gente vive numa estrutura extremamente engessada, né, e realmente, assim, algumas disciplinas, né, alguns currículos, parece que tem dono, né, a gente, inclusive, agora está passando por uma reestruturação forte lá na Escola de Química, né, nos currículos de todos os cursos, tá? Então, o núcleo docente estruturante que está trabalhando nessas mudanças está tendo muitas dificuldades, a gente sabe, bate, né, nessa questão de que a disciplina, a gente tem que abrir, a gente tem que promover essa mudança, né? A gente tem que abrir a nossa cabeça, a gente tem que entender que o tempo muda, que as coisas evoluem, que, né? Assim, Sérgio, eu não sei te responder como, porque eu também acho que eu estou vivendo um pouco isso, né? Como fazer, eu acho que a gente tem que começar, sabe? Eu faço isso. Eu, na minha disciplina, a gente tem lá, sei lá, 70%, 75% de obrigatoriedade de cumprir a ementa. Eu tiro 1 ou 2 aulas para falar sobre química verde para minha turma de engenharia química, onde eu dou processos orgânicos, e para minha turma de tecnologia orgânica, que é a química industrial. Eu faço isso. Eu dou 1, 2 aulas. Eu acho que no período retrasado foram 2 aulas, né, no semestre, né, falando um pouquinho. Eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque eu ministro disciplinas, né, da área de processamento orgânico, então eu falo dos recursos renováveis, mas também falo fortemente de toda a cadeia de petróleo, gás, carvão, então, que é uma indústria, muitas vezes, muito, né, poluente, né, então eu me sinto na obrigação de mostrar a eles esse novo viés, esse novo caminho, esse caminho muito mais feliz. Então, eu faço isso, eu insiro isso de maneira meio brutal, assim, meio não formal, né, mas eu acho que é assim que vai começar, e os alunos vão começar a perceber a importância disso, e tem que se movimentar, os alunos também têm que se movimentar no sentido de questionar, de pedir, a gente tem que mover em todos os levels, né, seja aluno, professor, enfim, e tentar promover, né, catalisar essa modificação, essa mudança, porque é necessário, né, o tempo todo a gente tem que rever essas emendas, tem que atualizar, a química, ela está tão dinâmica quanto qualquer outro setor. Bom, obrigada, professora. Tem outra pergunta aqui acho que é Davi, que fala, o David Salgado, ele fala em espanhol, mas ele fez a pergunta dele em inglês. Eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando agora, né? A pergunta dele é se você acha que esse ensino da química verde, ele é ensinado nas escolas brasileiras, e se a gente inclui isso na nossa grade curricular de engenharia química, né? Pois o chapter da UFRJ, ele inclusive tem esse papel, né, de promover um pouco desse conhecimento da química verde nas escolas, né, no ensino médio. A gente ainda não tem a química verde, né, como no currículo nem do ensino médio, nem das universidades, uma universidade ou outra, sim, a gente tem iniciativas acontecendo no Brasil, o próprio, eu não sei se é Simmons,
do Senai acabou de falar, que eles já estão, né, com uma iniciativa, inserindo no curso de Engenharia Química lá, né, essas questões. E eu já vi 1 ou 2 universidades no Brasil que estão inserindo isso, né, essa questão toda da Química Verde no currículo, mas como eu falei, eu acho que se a gente realmente trabalhar nessa inserção isolada, né, a gente vai continuar fragmentando tudo, né? É óbvio, eu acho que a Química Verde ela tem que ser destacada, né? Eu acho que um primeiro momento ter essa inserção dela nos currículos pode ser importante, pode ser um primeiro passo, mas eu acho que esses conhecimentos eles têm que permear todos, né, as outras áreas do conhecimento de Química e Engenharia Química, né? Então, na verdade, a gente tem que preparar, a gente tem que treinar os professores, tá? A gente tem que treinar os professores do ensino médio e os professores do ensino superior, né? Para dentro de cada contexto, de cada área deles, eles conseguirem disseminar essa filosofia verde, né? Então, não destacar a Química Verde separada, mas junto. Eu acho que o caminho é esse, né? É trabalhar no incentivo, né, dos professores, dos educadores, que vão formar os profissionais de amanhã. Muito obrigada, professora. Tem uma outra pergunta aqui que foi bastante feita também, tanto pela Maria Vitória, tanto quanto a Eliane. Elas perguntam, na verdade, a diferença entre a química ambiental e a química verde. A química ambiental, né, é uma questão, porque assim, na verdade, o termo ambiental, né, a gente acaba conectando muito com sustentabilidade. A gente tem que clarear algumas coisas na nossa cabeça. A sustentabilidade, né, eu promover, né, um desenvolvimento sustentável, eu utilizar os recursos, né, de maneira consciente, ou seja, eu atender as necessidades das gerações atuais de maneira que eu não comprometa as gerações futuras, tá? A gente acaba levando isso para o lado ambiental, porque os recursos naturais é o que move todo o sistema econômico, né? A base da economia são os recursos ambientais, são os recursos todos. Então, os naturais. Então, a gente acaba levando a sustentabilidade para um lado de economia, mas a sustentabilidade, ela, né, acaba que ela tem uma abrangência maior, tá? Então, eu diria que, na verdade, a química ambiental, né, seria, obviamente, uma aplicação da teoria de sustentabilidade no meio ambiente, né, voltado para o meio ambiente, aplicados, que é o que a gente tem hoje, essa visão mais ambiental, só que, assim, a sustentabilidade, no meu ver, é muito mais do que uma questão ambiental, tá? É porque a gente tem os 3 pilares, né, economia, né, ambiente e sociedade, só que, na verdade, é um pouco diferente, tá? Porque a sociedade, a economia está inserida dentro da sociedade, né? Ou seja, a economia, quase todos os setores da economia dependem, né, das relações humanas. Então, a economia está inserida dentro da sociedade. E a sociedade está inserida dentro do ambiente, do meio ambiente, né? Então, se eu olhar desse ponto de vista, a química ambiental é a química sustentável, porque eu vou estar falando do meio ambiente, onde está inserido a sociedade e está inserido a economia. Não sei se deu para entender, se ficou claro. Eu tenho até algumas figuras que eu uso nas minhas aulas para isso, mas não vou conseguir achar agora aqui. Professora, acho que deu para entender, sim, a diferença. Tem outra pergunta aqui que apareceu, na verdade, sobre se é fácil medir o esverdeamento de um processo. Deixar ele mais verde, se é fácil medir isso, fazer essa medição. Não temos uma escala, né, para medir o esverdeamento do processo, né, uma vez que a gente, obviamente, tem, por exemplo, um processo que tem um menor custo, né, um menor gasto de energia, né, uma menor geração de resíduo, um menor gasto de insumos, recursos naturais, como, por exemplo, água, e etc., eu já tenho, né, um processo mais verde, né, mais limpo, né, mas não tenho como, assim, não é quantitativo,
tá? Infelizmente, não é uma análise quantitativa. Mais uma pergunta aqui da Maria Vitória. Ela diz que ela é aluna de licenciatura em Química e foram as poucas vezes que foi ensinado para ela Química Verde na academia. Aí ela pergunta se você acredita que é proposital não ter quase Química Verde na universidade ou se é por conta de uma estrutura muito inicial sobre esse assunto. Eu não acho que é proposital, né? Eu acho que, na verdade, tem uma série de fatores, tá? Não acho que é porque é recente, porque a gente, nessa teoria, já tem mais de 20 anos, e, enfim, é claro que as coisas, no mundo hoje globalizado que a gente vive, né, a disseminação das ideias e dos ideais ocorre de maneira muito rápida, então, eu acho que a gente tem a questão que o professor Sérgio levantou, né, a gente tem um sistema muito engessado, né, tudo é muito burocrático para você fazer alterações curriculares, tudo isso, são muitas etapas, e, por exemplo, a FRJ, que é uma universidade muito grande, a gente tem vários níveis de hierarquia, e tudo isso é muito comprometedor do processo compromete, né, o processo de mudança, de maneira muito, muito profunda, né, mas a gente também tem os drivers da economia, né, então, infelizmente, a gente tem hoje, o que move ainda a economia mundial é a indústria de petróleo, né, a gente está vendo o que a gente está passando, né, a indústria de petróleo sofreu um grande baque, né, porque com toda essa questão da redução, né, da atividade econômica no mundo, né, por conta da pandemia, e a gente percebe o quanto que a gente é dependente, né, ou seja, desse recurso, né, o petróleo ele ainda é o recurso mais, enfim, o carvão também voltou a crescer nos últimos anos, não para produção de energia, mas para produção de insumos químicos, então a gente ainda é altamente dependente dos recursos não renováveis, dos recursos fósseis, né? Então, isso já está muito sedimentado, esses conhecimentos já estão ali muito presentes, né, nos currículos das universidades, né, de química e de engenharia química, e é o que move, né, a economia. Então, assim, infelizmente, grande parte dos nossos alunos vão estar inseridos no mercado de trabalho, né, em empresas de óleo e gás, nesses setores, né, de processamento de recursos renováveis, de recursos fósseis. Então, acaba que a gente, né, fica muito preso, né, e, historicamente, essa questão de passar todos esses conhecimentos relacionados a essa cadeia, né, falando mais especificamente na minha área, essa cadeia orgânica. Então, a gente fala fortemente na química industrial, engenharia química, sim, toda a cadeia de óleo e gás, da cadeia de carvão, etc., mas a gente também fala um pouco dos recursos renováveis, que no Brasil, óbvio, são bem significativos, né, temos uma utilização desses recursos de maneira expressiva aqui no Brasil, mas a gente está passando por um momento de modificações, né? A gente vem falando de transição energética, né, fortemente, diversificação energética, a gente tem várias novas tecnologias para a geração de energia de base renovável surgindo, é tudo uma coisa de cada vez, a gente tem muitos produtos inovadores no mercado de base renovável, sim, né, assim, e a gente precisa trabalhar na inserção desses conhecimentos, sim, mas tem vários fatores, né, que determinam isso, né, então a gente tem questão econômica, tem questão política, tem uma série de questões, né, que a gente poderia ficar aqui uma hora discutindo. Bom, muito obrigada, professora. Tem muitas pessoas parabenizando a senhora pela palestra, falando que foi muito boa. Eu acho que todo mundo pode concordar quanto a isso, e eu só estou encerrando aqui as perguntas realmente para a gente não poder passar muito do horário. Eu queria muito agradecer. Obrigada, mais uma vez, o Chapter, pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Não consegui olhar as perguntas, nem, enfim, os elogios aqui, mas agradeço a todos que perderam aqui o seu tempo hoje para escutar um pouquinho de Química Verde e sejam multiplicadores, né? Levem esse conhecimento, falem, mãe, vamos sentar aqui hoje, mãe, a senhora vai entender um pouquinho o que é a Química Verde, chama o irmão, né? Aqui em casa eu falo até com a minha cachorrinha sobre a Química Verde. Então, assim, a gente tem que disseminar esses conhecimentos, a gente tem que espalhar isso. Eu descobri aqui.
É verdade, tempo investido não é tempo perdido, com certeza. Então, invistam o tempo de vocês em disseminar esses conhecimentos, em espalhar isso para os amigos, para a família, usem as redes sociais para fazer a divulgação. A gente faz ciência bonita aqui no Brasil, a gente tem que divulgar isso, né? E ciência bonita e ciência limpa, né? Então, vamos divulgar isso. Obrigada mais uma vez, o Senai, de Inovação em Química Verde, né, que promoveu esse evento no ano passado, que foi incrível conhecer onde tudo foi criado, né, assim, começou, e ter todos esses conhecimentos aí ainda mais reforçados. Obrigada, Silmara, e todos do Chapter pelo convite. Muito obrigado, professora Tatiana. Ficaram ainda algumas perguntas no chat. O pessoal que quiser ainda tiver dúvidas sobre esse assunto, pode entrar em contato com a gente por e-mail, e aí a gente passa para a professora e responde. Vamos falar um pouco do nosso próximo webinar, que a gente já tem data, dia 22 de junho, às 15 horas. Será a Aline Tavares, que é aluna de doutorado da Escola de Química, e o tema será Chemical Leasing, um olhar na química verde. A Lara acima vai compartilhar aí na tela nossas redes sociais, e eu acho que é isso. Muito obrigado a todos que compareceram aí no nosso primeiro webinar. Foi um sucesso.